Alô, gente! Hoje tem tudo chegando, quinta-feira, daqui a pouquinho já é final de semana, né? Hoje a gente vai falar sobre empoderamento feminino, olha isso. Que legal, você que está aí em casa, está se sentindo empoderada, quer se sentir mais empoderada, tem profissão que você fala, queria tanto fazer isso, mas isso não é pra mim não, isso não é profissão de mulher. Não existe isso não. Vamos prestar atenção que daqui a pouquinho a Rafaela Andrade vai vir aqui falar um pouquinho dela e com certeza vai ser incentivo para muita gente. Vamos falar sobre a reforma também do ensino, daqui a pouco uma professora muito bacana vai estar aqui também. Aliás, o programa hoje vai bombar. Mas antes, para já começar bombando, vamos bombar com essa figura aqui que já começa falando mal da vida de todo mundo. Ele diz que não é mal não, mas para mim ele fala é mal. Eu não falo mal, eu só falo a verdade. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você de casa. Bom, já vamos começar, meu amor, jogando as fofocas na roda. Débora Seco será testada na bancada do Video Show. Ó, a Débora tá bonita nessa foto, né? Ela é linda, né? Ela é muito linda e muito talentosa também. Muito talentosa, muito simpática. Ela é super do bem, né? A filhinha dela também é uma graça, Maria Flor. O marido dela também é uma graça, né, meu bem? Você acha, Rodrigo? Ah, eu acho. Cuidado que ela acha também, viu? Ela não acha uma graça é você falar isso. Amigo, Débora. Mas ela vai ser testada como apresentadora Ela agora. vai ser testada como apresentadora do Video Show, né? A Rede Globo entende, né, que a Débora é uma atriz muito carismática, que o público se identifica muito com ela, né? E assim como fez com Suzana Vieira... não posso falar de Suzana Vieira, que eu me lembro daquela tolice que ela disse que não existia ninguém mais poderoso do que Deus e ela. Ué, mas se ela acredita nisso, tudo bem. Não é uma tolice, é o que ela acredita. Qual o problema? Não, a última dela, a gente tá falando da Débora, mas é que a gente acabou tocando no nome da Suzana Vieira. A última de Suzana Vieira foi no dia do desfile da Grande Rio dizer que ela e Ivete têm um talento absurdo. Mas que bom, Rodrigo, isso, você sabe que isso é autoestima, né? Eu acho isso maravilhoso. Até demais, né? Não, ela que... ela é uma atriz muito talentosa, não, isso é indiscutível, sim, ela é uma né? atriz maravilhosa. Agora, é engraçado, né, a forma como ela coloca, né? Ela falou até que queria que a Grande Rio fizesse um enredo em homenagem a ela. Mas você sabe que eu acho que ela também se sentiu homenageada por estar ali, né? Verdade, contando a história da Ivete, né? Bom, vamos voltar. Deixa de ser maldoso. Débora Seco. Então, a Globo quer testá-la, né? Ela tá linda nessa foto, quer testá-la lá como apresentadora do Video Show. Tomara que dê certo, né? Carismática ela é, o público gosta muito dela, tem uma empatia muito grande por ela. Eu espero que dê certo, porque Débora Seco é uma pessoa do bem. Maravilhosa Débora Seco, né, Rodrigo? Olha, TBO, pelo amor de Deus, hein? Ele fica até nervoso, que o coraçãozinho dele acelera. Você ia falar da Zilu, Zilu tá namorando. E é Zilu, teteia. É Bilu, e essa música é do Sérgio Malandro. Não, você tá completamente equivocado. Eu criei agora uma música em homenagem a Zilu, meu amor. Bom, Zilu está namorando um empresário, né? Ela que também é uma pessoa rica. Ela é rica? Né? Riquíssima, meu amor. Dos 60 milhões de patrimônio que Zezé de Camargo tem, 50% é dela, tá né? Ótimo, tá então linda tá lá. ótimo. Pele tá ótima, tá namorando, tá Zilu. ótima. Como ela tá bem nessa foto? Tá namorando, tá beijando na boca. Ela tem evitado aparecer em público com esse novo namorado dela, porque ela quer primeiro ver se vai dar certo, se os dois vão se entender, para depois apresentar ele oficialmente pra imprensa. Mas a gente torce pela Zilu, né? Ela também é gente boa, viu? Ela é bacana. Ela tava lá num camarote na Sapucaí no carnaval, tava sambando, ficou toda feliz. O importante é ser feliz, a né? Vanessa Camargo, então seja feliz. Zezé de Camargo Zilu? também parece que já se entendeu com a Vanessa, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, Isso é o que importa. Tá tudo só amores. Todo Só falta mundo bem. Zilu e Graciele Quem ficarem é essa? amigas. Essa é a outra filha? Menina. Não, essa é a... Quem é essa aí? Quem é essa? Você não tá reconhecendo? Não. Ah, Charlize Davis, você tem uma memória tão boa, não vai reconhecer ela? Essa é... Não sei, Rodrigo, diga. Cláudia Milk, Cláudia Leite. Essa é a Cláudia Leite? É Cláudia Leite, só que quando era mais jovenzinha, novinha, né? Bom, é meio irreconhecível Tá realmente. diferente, tá diferente. Mas ela esses dias postou no Instagram dela uma homenagem, né, às amigas de da adolescência e fez uma homenagem pra essa amiga dela e o pessoal ficou perplexo, né, com essa foto. Falou, nossa, né, como o Rica vírus muda a pessoa, né?
Tem o Zika vírus e tem o Rica vírus, né? Ficou rica, meu bem, a pessoa fica bonita. Não, tem gente que não fica, não, né? Com dinheiro. Nem sempre, viu? Nem sempre o dinheiro faz bem, não. Tem gente que faz tanto procedimento, fica tão esquisito, que nem sempre o dinheiro faz bem, não. Mas ela tá bem, tá bem. Ficou com a cara da Donatella Versace. Mas o que importa é o talento, ela tem muito, né? Verdade, verdade. Cláudia Leite, maravilhosa, Cláudia Leite. Vamos lá, mas dá tempo de mais uma ou depois? Mais uma. Então vamos lá. Ex-casal, Patrícia Poeta e Amaury Soares, meu amor. Amaury Soares é o manda-chuva da Rede Globo, tá, meu bem? Ele fala e até os marinhos obedecem. Opa! Enfim, eles andam circulando ainda de aliança, embora estejam separados, tá? Tem gente que diz que eles ainda usam aliança para não causar muito burburinho, para não chamar muito atenção, mas os dois já estão morando em casas separadas. E há quem diga também que possivelmente pode acontecer uma reconciliação. Eles podem voltar. Enfim, vamos esperar, o tempo é o senhor da razão, né? Ela é tão bonita, mas eu acho que ela tá tão magra ultimamente. Tá bem, Rodrigo. Eu acho que se fizer assim nela, ela voa. Não, ela tá muito bonita e no vídeo você sabe que, né, fica mais cheinha, ela tá, não, tá sim, bem. Mas eu assisto de casa e eu tô achando ela muito magra. Se fizer um comparativo, Acho ela engraçado perdeu de acho que 12 vocês. quilos. Se a pessoa fica cheinha, tá acima do peso. Se a pessoa fica magra, tá muito magra. É o quê? Assim, né? Você não tem que agradar os outros, tem que se agradar. Mas eu acho que no caso dela, ela emagreceu muito. Se você comparar da época da bancada do Jornal Nacional, gente, ela emagreceu bastante. Mas ela é linda, né? Ela é linda, isso é indiscutível. Linda. Indiscutível. Linda também é essa daí, ó. Adriane Galisteu. Adriane Galisteu, meu amor. Adriane Galisteu que pode ter aí um desfecho super bacana e voltar para a TV aberta. Ela tá apresentando um programa no canal a cabo, Discovery Home Health. Como é que é o nome, Rodrigo? Discovery Home Health. Você contorce tudo para falar. Ela tá apresentando um programa lá, mas ela tá negociando com a Rede TV. Ela já esteve na Rede TV, né? Isso, ela foi a primeira apresentadora do Super Pop, né? Que depois ela foi convidada pela Rede Record, foi lá pra Record apresentar o E-Show, e quem entrou no lugar dela foi a Luciana Gimenez, né? Que não saiu nunca mais, que não é boba. Mais. Aquela ali, meu amor, ela... Mas que bom, né? Que pegou ela o cargo. Então não teve problema nenhum, porque as pessoas falavam de uma lista negra, que Adriane Galisteu não volta pra Rede TV. Eu acho que, assim, pode até ter acontecido dos donos da Rede TV, do Amilcar e do Marcelo, ficarem chateados, porque parece que a Adriane, na época, saiu com um contrato vigente. O contrato ainda não tinha acabado. Mas ela recebeu uma excelente proposta da Record e foi. Eu acho que eles ficaram mais chateados. Mas acho chateados. que é uma coisa superada também. E acho que eles ficaram mais chateados com o diretor, que na época era namorado dela, e era o diretor artístico da emissora, o Rogério Galo. O Galo, verdade. E que ele sabia, né? Se ele é namorado, ele sabia que ela ia para outra emissora. E não contou para os donos da emissora, e ele era um homem de confiança dos donos da emissora, do Amilcar e do Marcelo. Acho que ficou mais complicado para ele do que para ela. Para ele, né? do que para ela. Mas tomara que ela volte. Ela é muito talentosa e com certeza ela vai sobrar muito na grade de programação. Sim, e muita gente não sabe, mas a Adriane Galisteu é um dos nomes que mais vende na televisão brasileira. Ela tem um poder comercial muito grande. E a Rede TV quer explorar isso, viu? Então, sorte aí pra Adriane Galisteu, provavelmente seja um programa semanal, mas a gente torce para que ela volte, porque eu acho ela tão talentosa. Muito talentosa. Eu acho um desperdício. Não tem por que ela ficar fora do ar. Ela está fora do ar, fora da TV aberta. Ela é muito, muito boa mesmo, tá? Ela é e a Luciana Gimenez também é muito talentosa, também. mas ela a gente torce para que volte. Eu acho que a Luciana Gimenez, ela, é claro, quando começou, todo mundo criticou muito, porque ela não se dava bem com o português, morou muitos anos fora, mas tanto tem carisma que sobrevive. Que sobrevive. Não é? Porque senão ela poderia, mas ela é esposa do dono da emissora, não estaria dando audiência se ela não tivesse carisma e não tivesse público. Mas a gente precisa entender também que quando a Luciana Gimenez entrou na Rede TV, ela não entrou como esposa do dono. Ela entrou porque ela fez um teste e ela foi avaliada e dentro dos critérios ela foi eleita a melhor. Então, lá. As pessoas confundem. Agora, se ela é casada com o dono ou não, aí é outra história. Isso já é uma outra história. Aliás, conheço muita gente que começa uma carreira de ator porque era casado com, porque era amigo de, e depois não consegue sobreviver. Exatamente. Ou seja, tem que ter talento, tem que ter carisma para se estabelecer. Daqui a pouquinho a gente volta com mais fofoca aí, ó. Vem cá que tem recado. Dado o recadinho, então, vamos agora falar com você que está aí em casa. Vamos falar aqui com a Rafaela Andrade sobre uma coisa muito importante, Rafaela, que eu acho que é o empoderamento da mulher.
não é? Você é DJ, você surfa, você faz um monte de coisa, né? Verdade. Você treina jiu-jitsu? Eu sou DJ de black, né? Eu toco de toca-disco, não é uma coisa muito comum pra mulher. Eu comecei agora a treinar luta também, uma coisa que eu gosto muito. Joguei futebol, joguei federada, joguei na faculdade nos Estados Unidos e tudo mais. E você sofre preconceito por essas atividades que você faz? Eu já sou, assim, eu digo que eu não sofro, porque só quem sofre é quem se permite sofrer, né? Eu digo que eu já fui alvo de preconceito, muitas vezes. Mas eu mesma, eu me blindo pra não deixar as coisas chegarem até mim. Porque assim, se eu me permito fazer determinada coisa e não tô atingindo ninguém, então assim, não tem por que eu não fazer, porque os outros acham que não vai ter mercado. Tipo, é a minha profissão de DJ, tá? Não vai ter mercado quando tu começar a tocar, porque todo mundo só quer homem. Não, vamos ver qual é. Tipo, vamos ver se o talento sobrepõe, né? Ao sexo, né? Sim, com certeza. Eu lembro quando eu comecei a estudar e o meu professor, ele falava assim, eu falava, nossa, mas isso é muito difícil, né? Você tem que ter muita habilidade manual, tem que ter ritmo. Ele falava, mas se fosse fácil, qualquer mulher era. Tipo, olha. Ele falava, Rafa, não tem muita mulher no mercado porque realmente não é uma coisa que a mulher chega e bota a mão pra querer fazer. Ela vê o cara ali fazendo e não acha que ela é tão, assim... habilitada, né? Porque, na verdade, tem um pouco dessa coisa da própria mulher ficar na condição de mulher mesmo e não se colocar. Porque se colocar, as pessoas vão ter que admitir. É verdade, é verdade. Eu converso, assim, com os amigos e eu digo, assim, é muito frustrante você ver que a única profissão que as mulheres, elas se sobressaem mais que os homens como modelos e tal. E nas outras profissões, elas sempre ganham menos, elas sempre são subvalorizadas, ou elas sequer chegam nas profissões, no esporte, muitas vezes também. Apesar do Brasil ter grandes nomes no esporte feminino, elas não são tão... Eu sofria muito quando eu jogava bola pra gente conseguir um patrocínio, pra gente conseguir um espaço, pra gente montar um evento, porque assim, é a realidade que é um esporte mais periférico, o futebol. Uhum. Tanto para os homens quanto para as mulheres no Brasil, né? Um clube que eu joguei aqui, eles fecharam o nosso departamento, sendo que o departamento era custo zero. Foi um grande sacrifício a gente arrumar patrocínio, apoio, a gente arrumou tudo. Chegou uma determinada hora que o presidente do clube simplesmente acabou com o nosso departamento. Questão de política e sobrou pra gente, mas aí a gente foi para outro. E segue, vida que segue, né? Vida que segue, tem que sempre tentar. Se as pessoas não querem a gente ali, a gente vai para outro. Lógico. Não é? Agora, quando você fala do esporte, me vem a luta, né? Que você chegou a praticar luta, você pratica luta também. E me diga, dentro desse meio da luta, mais preconceito ainda? Eu tenho que insistir no preconceito. Sim. Porque é o que a gente imagina de cara, né? Totalmente real, assim. A questão do preconceito, ela tá aí, mas vai de cada um se abater ou não por isso. Então eu comecei fazendo jiu-jitsu. E agora que eu tô devagarinho indo pro Muay Thai, e tem pouquíssimas mulheres, mas assim, eu tinha meio que um bloqueio, assim, eu vou chegar e vou ser a única mulher no tatame, como é que eu vou entrar naquela academia? E ficava com vergonha e tudo mais. Mas assim, sou muito bem recebida, onde eu vou treinar, já treinei em outras academias sem ser a minha, onde eu vou treinar sou muito bem recebida, tanto com os lutadores de graduados, como com os iniciantes, assim, devagarinho, assim, a mulher, ela tá... ganhando espaço. Tá, porque a mulher é muito competente, né, isso aí não tem como negar. Tá vendo? Eu quero que você deixe, inclusive, que você fale para as mulheres que estão em casa agora nos assistindo, independente das profissões que são consideradas masculinas e até mesmo para qualquer profissão que ela queira, que você desse essa força, porque certamente, se você levanta essa bandeira e você, então, eu vejo que vai buscando o que é menos provável para o universo feminino, com certeza você tem isso aí como uma meta na sua vida. Eu queria que você desse um estímulo para quem está em casa agora e de repente fica assim, não sei se posso. Eu queria que você falasse com essas mulheres. As nossas diferenças para os homens, elas são biológicas, mas elas não são cognitivas. E então, assim, tudo que eles podem fazer, a gente também pode. E o pior machismo é aquele que vem da própria mulher. Então, assim, se alguma mulher for te criticar, avalie de quem está vindo aquela crítica e saiba filtrar aquela crítica. Se ela é uma pessoa que ela é entendida daquilo que ela está falando, ou ela é só uma mera palpiteira, porque meros palpiteiros tem aos montes. Tem em todos os cantos. Então, assim,
E é muito interessante, assim, você vai pra pauta de programas legais, como esse aqui, entendeu? Quando você faz uma coisa diferente, vai em frente, vai atrás do que você quer fazer e não deixa ninguém te parar. Maravilha, mas eu quero falar mais de você, eu vou voltar aqui, Rafaela, já, só que antes, vem cá aqui, tá prestando atenção, né? É com você mesmo que a gente tá falando, é com você que tá aí assim meio, eu não posso, você pode o que você quiser, vem cá. De volta com Hoje Tem Tudo. Gente, antes de ir para o intervalo, a gente estava conversando aqui com a Rafaela e falando com você que está em casa e que fica assim, será que eu posso isso? Será que eu não posso? E a Rafaela está dando um exemplo pessoal, falando da própria vida aqui, dizendo para a gente em relação às atividades que ela resolveu fazer e que, em geral, masculinas, consideradas masculinas. E a gente foi para o comercial falando exatamente dessa força que a gente tem que ter quando a gente quer realmente alguma coisa. E às vezes a gente fala muito em preconceito, às vezes o preconceito está na gente mesmo. Não é? Com certeza. Você estava falando disso, né? Sim, eu estava falando que o pior preconceito que existe, o machismo que existe, é o machismo da própria mulher, né? Com relação a uma outra, com uma próxima. E da coisa que a gente realmente se abala com os comentários, né? Os comentários, a maioria das pessoas, eu acho que elas pensam assim, eu vou receber 10 comentários positivos, um negativo que eu recebo já vai me desestruturar. Mas assim, filtrar de quem tá vindo aquela crítica, ver se essa pessoa entende do que ela tá falando realmente. Às vezes ela entende de X, mas não entende de Y. Uhum. Então, se você quer fazer, você faz, seja no esporte, seja no trabalho, seja no estudo. O que tu quiser fazer, sendo mulher, tu pode fazer. Eu lembro que eu chegava do trabalho, da balada, né? 6 horas da manhã, tava o povo indo surfar. Eu falava, gente, tem uma vontade de fazer isso? Tem uma vontade. E eu falei com um amigo meu, né? A pessoa tem que falar comigo, fala com amiga. Falar comigo, eu falei, você me ensina a surfar? Não. Mas por que não? Você não vai aprender. Olha. Porque na cidade você não aprende. Mas se ainda é mulher, falei, amigo, torcida contra me dá mais motivação. Eu vou aprender a surfar. E aí entrei numa escolinha lá e aprendi a pegar umas ondinhas só de hobby mesmo. Eu acho legal você falar de hobby, porque você não precisa querer ser profissional em nada, não. Mas tem que ter uma atividade, né? Às vezes a pessoa está só trabalhando, só estudando, e não pensa em fazer uma atividade para se sentir bacana. E o esporte, você não precisa pensar nele profissionalmente, muito pelo contrário. É para o seu dia a dia, para você se sentir melhor, né? Óbvio, você se junta em grupos que praticam esporte. Eu vejo... agora tá super em voga o CrossFit. E a galera vira amiga, e grupos de corrida, e a galera que surfa, você se envolve numa outra atividade social, porque às vezes você fica muito enfurnado na sua rotina, quem trabalha, quem fica em casa, estuda e tal. E não troca ideia com pessoas diferentes, outras mentalidades. Eu sou a maior defensora da prática de esportes possível. Eu pratico esporte desde que eu acho que eu comecei a andar, sempre pratiquei esporte. Perfeito. Antes do comercial, eu pedi para você deixar um incentivo para quem está em casa. E agora, para a gente fechar, eu queria pedir novamente para quem chegou depois que você falasse com essa pessoa que está em casa. Claro, predominantemente mulher. Sim. Mas pode ter até um homem que esteja em casa agora assistindo e pode estar um pouco desestimulado e tal. E que você falasse dessa sua experiência própria, que você desse um incentivo para essas pessoas. Olha, eu não faço nada achando que eu não sou capaz. Porque quando eu começo já com o não no meu pensamento, eu não vou adiante, eu não vou dar o start, eu não vou nem começar, não vou nem levantar da cadeira para fazer. Então, tipo assim, é na tua mente que tá teu inimigo, né? Se você não tiver em sintonia com o que tu quer botar, que eu quero fazer isso, tu não muda o teu comportamento, tu não muda a tua cognição, tu não vai lá e não tem a ação de começar. Então, tipo, pra quem quiser fazer, não tem idade, não tem biotipo, tu vai lá, se interessa, conversa com alguém que seja uma pessoa motivada, que vai te dar uma força e vai lá e tenta, bota a cara. Perfeito. Maravilha. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a você, Charles. Viu? Tá aí, gente. Exemplo pra gente pensar, pra gente também dar uma sacudida na vida. Às vezes precisa a gente, às vezes, olhar o exemplo do outro pra gente sacudir a vida e a luta, não é? Vamos à luta. Tá, então, Rodrigo, que história é essa de Glória Pérez com Grazi Massafera? Menino, olha, ultimamente o sonho dourado de Glória Pérez é ter Grazi Massafera em suas novelas. Tá linda nessa foto. Mas, infelizmente, no momento atual não será possível, viu? Por quê? Porque Grazi Massafera está no ar em A Lei do Amor e a novela dela começa em seguida. Aliás, vai substituir A Lei do Amor, A Força do Querer.
Então ela ficou triste, mas ela publicou lá no Twitter que, se Deus quiser, em breve, no próximo trabalho dela, a Grazi vai estar. Tomara, né? Ah, tomara. A Grazi é excelente atriz. Grazi é fazendo a novela das maravilhosa. 9, né? Ah, novela das 9, tem que fazer tudo. E essa novela da Glória Pérez parece que vai vir com tudo, né? E, menino, é um elenco, assim, de primeira, né? A Força do Querer vem aí, meu amor, pra abalar as estruturas. Sempre polêmico, né? Muito. Ela está sempre à frente. Falar a respeito dos clones, Depois né? Ela já abordou clones, nas ela sempre novelas vem dela. com assuntos muito interessantes, né? Sim, sim. E essa novela parece que vai abordar lá Transexual, né? transexualismo e vai falar de Belém do Pará, né? Enfim. E será que vai ter... Não para não. Calypso? Calypso? Vai ter Joelma, Chimbinha, vai ter tudo lá? Aí eu não sei, né? Aí é com o Mariozinho Rocha na trilha sonora. Mariozinho Rocha parece que não tá mais na TV Globo, né? Não, saiu parece isso, gente, que babado. Já quem vai ver a trilha, você já ficou pra trás, já é o outro que vai ver a trilha da novela já. Mariozinho, me liga pra contar que Rodrigo, tá atrasado, Rodrigo. Que isso? E vem cá, e essa atriz maravilhosa, essa eu acho linda, essa moça, Maria Fernanda Cândido. Olha, eu acho ela maravilhosa, né? É a nossa Sofia Loren. É a nossa Sofia Loren. Né? Ela é linda, boa atriz mas também, discreta. né? Boa atriz e discreta. Raramente você vê ela postando fotos exibindo a vida pessoal dela, mas esse aí foi um clique, assim, que ela colocou no Instagram dela com os filhos. Aliás, os dois são uma graça, né? A família dela em si é uma família linda, né? Que ela tem de boa atriz aí, acabou conseguindo formar uma boa família. Ai, os dois filhos dela são tão bonitinhos. Ela tem feito pouco televisão, né? Sim, sim. Eu acho que é daquele tipo de atriz que acabou optando por trabalhos específicos, mas bons, né? Porque tem muita gente que emenda um trabalho no outro, você sabe disso? E, na verdade, acaba virando um personagem de si mesmo, né? Já tem outros artistas que fazem a opção de fazer alguns trabalhos, né? E que fazem bons trabalhos. Poucos, mas bons trabalhos. Eu acho que é o caso dela. Ela escolhe o que fazer. É porque você sabe que eu olho pra ela, lembro muito da Ana Paula Arósio. Ah, verdade. Eu não sei porque se a primeira por conta novela da dela foi Terra Nostra, né? Que foi junto verdade. com a Ana Paula. E não sei se talvez por conta da beleza também. E Ana Paula, quando resolveu parar, que aliás que é uma coisa que no país a gente não admite, né? Se verdade. a pessoa faz sucesso, é como se ela fosse condenada. Ela não pode. Você não pode ser advogado e um dia resolver ser médico e recomeçar e fazer uma outra faculdade. A gente acha que o ator, já que é famoso e bem sucedido, e muita gente quer ser e não consegue. Que isso, Rodrigo? Uma mosca. Eu matando Toma banho antes de vir pra cá que não acontece isso. Uma mosca. E aí, a gente acha que, como muita gente tenta ser ator e é uma coisa muito difícil e não consegue, quando a pessoa e resolve parar, porque ela resolveu, ela começou uma novela, achou que estava muito estressada, tinha muita cobrança e não quis mais ser atriz, pelo menos por enquanto. Né? E esse por enquanto está durando alguns anos já. Não, mas ela fez um filme. Se eu não Ela me fez engano, uma escolha de fazer um filme. Alguma né? coisa na floresta. É uma coisa mais ou menos assim. Ela parou, mas ela ficou parada, foi lá pra fazenda e ficou escondida. Ela foi morar em esse Londres filme, também com foi pra o fora, marido. fez esse filme e resolveu parar de novo, porque as pessoas estavam pensando, então fez o filme e retomou. Não pra televisão o tempo inteiro. E quando eu olho, eu vejo que são atrizes que escolhem o que querem fazer. Exatamente. Né? Para não cair na mesmice, na repetição, que infelizmente a gente não pensa muito assim, né? Mas os atores têm um pouco desse sentimento às vezes de, poxa, mas eu tô me repetindo, tá chato. Não, é verdade. E é uma escolha, né? E a televisão faz muito isso com o ator, né? Você acaba caindo no gosto e interpretando sempre aquele mesmo tipo de personagem, né? São raros os atores hoje em dia na televisão que conseguem fazer coisas muito diferentes, né? De um trabalho para o outro. A gente tem aí, pode falar em uma mão só, quantos atores conseguem fazer isso. Então talvez essa tenha sido a opção dela. Muito linda. Ah, linda, né? Mas tá bom, ótimo. Beijo, Maria Fernanda Cândido. E esse moço do Pânico aí? Menino Eduardo Sterblis. Como é que fala isso? Sterblis. Não é mais do Pânico, né? Não é mais do Pânico, né? Mas ficou conhecido como Fred Mercury prateado. Né? Ele, que tá na Globo, tá lá como um dos jurados do Amor e Sexo, apresentou pra emissora um projeto de um programa humorístico, mas olha, um programa humorístico diferenciado, voltado pro público infantil. Ah, que legal. Olha isso, muito interessante.
interessante, né? É baseado, assim, mais ou menos inspirado, né? No humor inglês de 1960, uma coisa assim bem diferente do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Enfim, ele apresentou o projeto para Globo, o projeto está sendo bem avaliado, ainda não foi batido o martelo, mas ele é talentoso. O que você riu? Sabe o que eu acho legal? Não, achei interessante. É interessante às vezes que você está falando e tem gente da equipe que fica, ao invés de olhar para cá, fica assistindo ali, entendeu? Tem o câmera que não olha na câmera, fica olhando pelo monitor, uma coisa maravilhosa. Mas sabe o que eu acho engraçado às vezes? É perceber como... São as coisas que acontecem que são maravilhosas. É perceber, Rodrigo, como que as crianças estão tão inteligentes e tão rápidas com a internet que hoje você pensa, ao invés de fazer o Tati, Bitati pra criança, você faz um programa de humor, porque ela quer rir, ela quer se divertir. É verdade. E para não consumir um conteúdo que é dito adulto, impróprio, né, para aquela faixa etária, para aquela idade, tem aí alguém pensando em fazer conteúdo inteligente para criança. Eu acho maravilhoso. Se você observar, os canais abertos acabaram com a programação infantil. O único hoje em dia que tem é o SBT. Só o SBT mantém programação infantil no canal aberto. Foram tendo canais específicos infantis. A própria Globo tem o dela, enfim, outros canais infantis estão ali para atender ao público infantil. Porque o público infantil é muito exigente, sim, é um grande consumista, né? Porque uma criança, um pai sabe como é que é. Passar na porta de uma loja, por isso que mudou muito a lei da coisa do merchandising dentro de programa infantil, porque uma criança, quando quer uma coisa, você viu uma cena do filme do Paulo Gustavo? Eu já vi, mas a minha sobrinha, ela tá assistindo lá o canal infantil, aí tem os comerciais, né? Aí tem a boneca tal, tem isso aqui, ela fala, todos ela fala, mãe, compra pra mim, mãe, compra pra mim. Criança é um negócio, por isso que eu acho maravilhoso aquela cena do Minha Mãe é uma Peça 2, você foi ver, que toma o coelhinho, leva também a toca do coelho, e a mulher vai levar nada não, e tira a criança de perto do vendedor, porque a criança quer tudo, naturalmente. É verdade. Não é? Mas muito legal essa iniciativa dele, tomara que emplaque mesmo, porque eu acho que vai ser bem bom. Sucesso aí, né? Na verdade, essa trupe que saiu do Pânico está sendo muito bem aproveitada em outros canais, né? Sim. Muito, muito bacana. Eles são talentosos, né? Às vezes eles são diabólicos. Mas quem tem sabe, não é? Rodrigo Assis, e essa atriz é polêmica, né? Eu assisti a Carmen na extinta TV Manchete. Calma, eu vi isso quando era pequenininha. Ela é polêmica, ela é babadeira. Ela não leva desaforo pra casa. Tá sempre reclamando, né? Tá, Neuza Borges. Neuza Borges, meu bem, deu uma entrevista bombástica lá no Super Pop de Luciana Gimenez e disse poucas e boas, meu amor. Disse que o Denis Carvalho abraça ela quando encontra, disse que adora ela de paixão, Denis Carvalho, que ela é diretor da TV maravilhosa, mas ela falou, não me chama pra trabalhar. Ué, e por isso ele não vai ser amigo dela, não vai abraçar ela? Não entendi. Se você gosta tanto de mim assim, então me chame pra trabalhar. Só dizer que me ama não adianta. Concordo em parte. Né? Porque não é pelo fato dele não chamar pra trabalhar, não ter um personagem pra oferecer pra ela, que ele não goste dela e que não seja amigo dela. Porque senão fica pautado, aí eu vou ter que defender aqui o lado dos diretores. Quer dizer então que uma amizade é pautada no poder oferecer. E quando você não pode oferecer um personagem pra um ator que você gosta? Concordo com você por um lado. Por outro, ela, nessa mesma participação, ela disse o seguinte, ela falou, nossa, é muito difícil, a única pessoa hoje que ainda me dá oportunidades na televisão é a Glória Pérez, né? Que é muito amiga dela, que gosta muito da Neuza. Porque tem um histórico com ela, enfim. Exatamente. Ela foi a Carmen. Quem escreveu Carmen na Manchete foi Glória Pérez, você sabia? Exatamente. E aí tem um histórico, as pessoas criam laços. Agora, ela disse uma coisa que é verdade. Não é possível que diante de tantos trabalhos, né? Vamos pegar a TV Globo, que é hoje a maior produtora de novelas aqui no Brasil, né? Que faz em ritmo de como é que se diz? Me fugiu agora a palavra. De indústria, De né? indústria, Em ritmo de indústria. O que acontece? Tem várias novelas, vários produtos no ar. Não é possível que não tenha nenhum personagem que seja o perfil de Neuza Borges. O que eu acho, Rodrigo, entendo os dois lados. Primeiro porque Neuza Borges é uma grande atriz, isso pra mim é indiscutível. É excelente atriz, inclusive comediante também, ótima atriz. Pode ser escalada para muitos personagens. Mas acontece que um diretor pode ter, no mesmo perfil da Neuza Borges,
pensou numa outra atriz, o que não quer dizer que ele não goste de Neuza Borges. É Borges. muito ator para pouco produto artístico, isso é real, é muita gente no mercado. O que eu não acho bacana, embora eu respeite muito a Neuza Borges, ela faz um trabalho bacana, mal termina, ela já está numa outra emissora reclamando que está sem trabalho, mas ator nenhum consegue ficar fazendo uma novela atrás da outra. Não vou dizer nenhum, tem uma pequena minoria até que consegue. Porém, eu entendo quando ela diz que, poxa, mas fica desempregado. Aí, infelizmente, é uma profissão e cada vez mais tem uma tal de uma política de obra certa, que a pessoa é contratada, faz aquele trabalho e depois não tem logo um outro trabalho imediatamente, fica desempregado até o próximo. Isso talvez que foi se tornando comum na televisão é que seja o mais complicado para todos os atores, é não continuar contratado, porque antigamente, em sua maioria, os atores faziam uma novela, levava 2 anos para fazer outra, porém, recebendo em casa. Exatamente, e que a coisa mudou hoje completamente de figura. Agora, o auge dessa entrevista de Neuza Borges, meu amor, foi quando ela disse o que ela acha de Luiz Bate. Ela falou de Luiz Bate? Falou de Luiz Bate, meu amor. Que tá fazendo muito sucesso lá e ela no jornalismo da Record. Exatamente. Ela disse, foi clara e objetiva, eu detesto Luiz Bate. Mas por quê? Por quê? Porque quando ele apresentava O Instinto Tá na Tela, lá na Band, quando ele fez aquela loucura de trocar a Record pela Band, ele enganou a Neuza da seguinte maneira. Ele pediu uma entrevista com ela, porque pipocou na imprensa que ela estava sendo sustentada pela Bruna Marquezine e as TVs foram todas atrás da Neuza, né? Lá em Salvador, no brechó dela. E aí o que aconteceu? Ela já tinha acertado uma entrevista com o Gugu e o Bate prometeu, olha, você me dá a entrevista e eu prometo que me comprometo com você que eu só coloco no ar depois que a sua entrevista com o Gugu for ao ar. E o que aconteceu, meu amor? Botou antes. Aí é complicado. Foi um babado, foi uma confusão. Aí é complicado. Só tem que saber se realmente foi ele que tomou essa decisão, né? Ou se ele combinou e fizeram diferente. Né? Exatamente. Também não dá pra colocar na conta do apresentador. Às vezes, não estou dizendo também que aconteceu isso porque eu não tenho propriedade para falar, porque eu não sei o que aconteceu. Porém, às vezes o apresentador passou isso para um diretor, para um produtor que realmente já colocou lá e aí quando viu já foi. Agora, que Neuza Borges também é uma pessoa difícil, a gente sabe que é, né? Rodrigo. Né? A gente vê pelas entrevistas eu só fico dela, meio assim quando eu vejo que mal acabou a novela, ela já tá falando que tá sem emprego. Exatamente, entendeu? Né? E ela teve uma vez Quem me lembra da Narjara Tureta também, que é uma outra atriz maravilhosa, gosto da Narjara Tureta, né? Que volta pro coco e acho super digno trabalhar. Pro coco é ótimo. Né? Volta pra venda do coco na praia, assim como agora o Mário Gomes vendendo sanduíche. Hambúrguer. Gente, tudo é digno. Trabalhar é digno. Verdade. Né? E infelizmente a gente vive num país onde não tem condições de um artista ficar o tempo inteiro contratado de uma emissora de televisão. Não se valoriza também a cultura, né? Pois é. Enfim. Daqui a pouquinho volta aí. Tá bom. Beijo, Neuza Borges. Beijo pra Neuza Borges. Não vai me xingar, não. Não, de jeito nenhum. E vou te dizer, uma grande, excelente atriz de verdade. Fazendo aquela novela, recebendo aquela entidade lá maravilhosa. Eu adoro Neuza Borges mesmo. Todo o trabalho que ela faz, eu me divirto. Beijo, Neuza Borges. Beijo, Neuza Vem cá. Tá, então, Cris Rodrigues, vamos falar agora, gente, isso é importante, a reforma do ensino médio, aliás, a reforma da gramática também é uma coisa que me deixa doido. Acontece com vocês, às vezes, a gente vai escrever antigamente estreia. Estreia é uma palavra que a gente escreve muito quando trabalha com teatro, com televisão. E eu botava acento agudo e não tem mais acento agudo, é uma confusão de reforma, né? O que é essa reforma do ensino médio, Cris? A reforma do ensino médio, agora eles estão voltados a colocar o ensino integral e fazer também com que os alunos, eles escolham as disciplinas que eles vão ter que cursar para cursar logo a parte técnica, desde o primeiro ano. Mas isso, assim, para nós professores, é um pouco complicado de visualizar pelo curto tempo que o aluno vai ter e também porque acaba que algumas disciplinas o aluno vai deixar de ter. Então, até para a própria vida dele, intelectual, a criatividade, ele vai ficar assim um pouco perdido depois, ele vai sentir falta disso na própria faculdade. Entendi. Desculpa o termo grosseiro, mas você acha que é um empobrecimento do conteúdo? Eu acho que sim, porque eu acho que é a desvalorização do profissional, porque agora profissionais com notório saber também vão poder
lecionar. Então, se um professor com notório saber puder dar aula no meu lugar, eu estou desvalorizado. Ou seja, adiantou eu ter feito pós, eu ter feito mestrado, eu ter feito várias especializações, vários cursos e professores de outras disciplinas também. Mas você acha que o mercado vai absorver? Eu te pergunto isso porque aconteceu mesmo com o jornalismo há pouco tempo. Né? Então, se a pessoa consegue provar que já tem uma coluna, escreve num site, ela também pode ser jornalista. Mas eu fui conversar com alguns editores-chefes, amigos. Você contrataria para sua equipe uma pessoa que tem um DRT, como a gente diz, né? Que DRT, na verdade, não é um DRT como a gente fala, porque não existe uma delegacia regional do trabalho que significa DRT. Então, não é ter um papel DRT, mas que tenha um número de registro. Apenas porque tem esse número, sem ter uma formação, você contrataria para o seu jornal, para a sua redação, para seu jornal de televisão? Não, é evidente que não, Charles, essa pessoa não tem preparo. Então você acha que uma escola bacana, uma escola séria, vai trazer para o mercado, realmente vai dar espaço, vai abrir as portas para essa pessoa apenas que tem notório saber? É bem complicado, muito complicado. Mas aí entra o ensino público, né? O ensino público, no caso, eu sou professora do ensino público e também já fui do ensino privado. Várias coisas podem acontecer com os professores que já estão formados e eles podem até, por exemplo, um professor de matemática, ele pode dar aula com seu notório saber em outra disciplina que ele possa fazer um curso ou se qualificar para isso. É uma coisa muito... Fora da área? Dentro da área dele, da linguagem dele. O que eu penso é que não vai ser tão simples assim. Né? Porque se eu tenho uma escola, se eu sou o coordenador pedagógico de uma escola, eu vou pensar na hora de colocar cada professor em sua disciplina. Né? E se o mercado, a não ser que esteja faltando, né? Igual assim, mudou para trabalhar em biblioteca, porque biblioteca, a relação candidato-vaga é de 1 para 1. Né? Ninguém quer fazer biblioteca, depois da internet ninguém faz. Biblioteconomia. Né? Ninguém faz. E aí... então, não tem profissional. Aí você acaba admitindo. Agora, quando tem os profissionais, acho que não vai ser tão simples assim. Vai ser bem complicado. Já teve várias manifestações no Brasil todo contra essa reforma do ensino médio. Hoje em dia você vê várias propagandas na TV falando sobre isso, mas tem outro ponto também. E esse aluno, será que vai ter escolas para esse aluno realmente fazer o curso dele técnico dentro do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano? O Brasil tem essa capacidade, as escolas? Ao meu ver, não. O que deixa a gente muito preocupado é que cada vez mais as pessoas se qualificam menos. É verdade. Não é? Então, assim, chega a uma universidade uma pessoa que não sabe escrever. Gente, isso é muito sério. Né? As pessoas não têm noção, porque tem essa coisa progressiva, né? de que tem que ir passando. O aluno vai para... Na minha época, não. Na minha época, se você não tem nota, você não passa. Você tem que repetir toda aquela série. Você ficava numa coisa chamada dependência, uma matéria, duas matérias. Passou disso, tomou pau, tomou bomba, não fica. E quando você vai deixando a coisa muito fácil, né, e aí tem muito argumento, eu posso estar enganado, inclusive, que eu não estou falando embasado, estou falando do que eu observo, como empobreceu, como as pessoas escrevem mal, como as pessoas não têm noção, sabe, assim, às vezes está se formando, desculpa, às vezes eu vejo pessoas formadas em determinadas profissões e que não sabem falar. Porque você vê que essa pessoa não teve aula de português, essa pessoa ou foi aprovada sem estar realmente podendo estar sendo aprovada. E isso eu acho muito perigoso. Isso é verdade. Às vezes a pessoa não consegue fazer uma redação. Até isso acontece com os próprios professores. Tem muito professor que fiz a graduação, entrei numa escola pública ou numa escola privada, fiquei por ali. Então, como professor do ensino fundamental, que na minha época a gente chamava de... Eu odeio falar na minha época, estou me sentindo envelhecido, o que tem de minha Faz época? Tempo. Que há uns aninhos atrás, tinha coisa do primário, ginásio, segundo grau, né? Ensino fundamental. E aí a pessoa terminava o segundo grau e já estava habilitado, porque não fazia formação geral, não fazia contabilidade, fazia pedagógico. Sim. Né? E aí já era professora. Aos 17 anos, uma pessoa se formava no segundo grau, em pedagógico, e já ia dar aula para crianças. Hoje em dia ainda tem isso. Ainda existe. É o normal, mas geralmente o que acontece? A pessoa faz o normal, que é o ensino médio, e depois ela já quer fazer pedagogia, que é a graduação. Então ela já tem um norte para ela ir. Perfeito. Já tem uma base, mas também pouco, porque 15, 16, 17 anos você não sabe bem o que você quer. E alguns sabem, mas a maioria não sabe. Então fica muito complicado também. Será que eu vou ter a responsabilidade de dar aquela aula? Então você vai acabar aprendendo no dia a dia, com a turma já. Então é bem complicado.
A gente tem que pensar um pouquinho nisso. E aí, quando você fala que já tem movimentos acontecendo, tem que acontecer mesmo. Tem. As pessoas têm que realmente ter consciência de que estudo não é brincadeira, não. E aí me desculpa, mas aí começo a pensar que parece que a gente quer realmente empobrecer as pessoas de cultura e conhecimento, né? Mas porque hoje em dia os jovens, a grande maioria, eles não têm tanto interesse pela escola. Essa reforma diz que é para ele ter um interesse maior. Se ele for escolher o que ele vai estudar, a maioria não vai querer estudar nada. Vamos ser bem sinceros, né? Quando a gente era menos permissivo, acho que as coisas funcionavam. Eu acho, posso estar até sendo aqui velho na forma de falar, mas também não tem problema nenhum de ser até conservador, queiram aí considerar da forma que for. Mas eu acho que quando a gente deixa a coisa muito simples, muito solta, eu vou optar pelo que é mais fácil. Não é? Mas a gente vai voltar aí para falar disso já já. Vem cá. De volta com Hoje Tem Tudo aqui pela TBO. E, gente, falando de uma coisa importante, a gente está falando aqui da reforma do ensino médio. Você tem filho em casa, criança, adolescente, se formando, estudando, já está ali indo para o finalzinho, está preocupado com essa história dessa reforma? Não, está achando bacana? Você acha que é realmente importante dar esse estímulo porque você acha que tem que tornar interessante esse ambiente escolar, essa forma que o aluno tem que se envolver? A gente está discutindo aqui com a Cris sobre isso. A gente falava sobre isso antes de ir para o intervalo, né, Cris? Eu dizia que a minha preocupação é uma só, é que se eu posso escolher, normalmente, naturalmente, eu vou optar pelo mais simples, né? É verdade. Pelo que você tem mais afinidade. Mas o que você realmente tem afinidade? Será que se você optar por não ter uma aula de artes, que inclui música, dança, teatro e a pintura, né, artes visuais, será que isso não vai fazer você uma pessoa menos crítica? Será que você vai conseguir despertar aquele interesse estético, aquele interesse de você ver as coisas de outra forma? Então, é bem complicado. Eu fico muito confuso com esses assuntos e não acho que a minha verdade seja absoluta, que assim como você, eu não sou uma pessoa de exatas. Né? Eu sou uma pessoa que eu nunca entendi. Eu sei que existiu o vestibular unificado e depois a coisa vai mudando e Enem e tal. Eu nunca entendi por que o que elimina uma pessoa é exatamente aquilo que ela não tem atração para ela, não é atrativo para ela. Né? Então, por exemplo, se a pessoa quer fazer artes cênicas, por exemplo, e aí é bom em português, é bom em literatura, conhece história e tal, mas é péssimo em química, física e outras matérias, mas é aquilo exatamente que eliminava. Né? Porque, evidentemente, que é por pontuação, então vai ser exatamente naquelas questões que você não está muito ligado. E depois, desculpa, eu sempre pensei assim, para que eu estou aprendendo esse monte de fórmula, esse monte de coisa? Porque isso eu não vou utilizar. Quando você diz, aí eu fico pensando, quando você diz assim, não, mas a pessoa tem que ficar um pouco mais apurada, seja o que ela for, tem um discurso, então é importante estudar artes. Aí eu fico pensando no inverso, né? Que eu sempre me coloco na posição do outro também. Será que quem é de exatas, por exemplo, fica pensando, não, mas você tem que aprender. Por exemplo, matemática é uma coisa que eu fico pensando, gente, para que eu quero saber determinadas fórmulas, sabe? Álgebra, geometria, eu não vou usar isso. Sim, mas é isso que a reforma quer, que o aluno estude o que ele está a fim de estudar. Mas se eu não conheço direito, um pouco de matemática, um pouco de física, um pouco de química, de artes, como é que eu vou escolher? Como é que eu vou ter noção depois para sentar com você e conversar sobre isso? Então, fica complicado. Acho que a gente então tem que dosar, achar um pouquinho. Eu acho que tem que ter um básico que tem que cumprir. Porque na faculdade você já vai decidir o que você quer. Se esse curso técnico ele permitisse que você conhecesse tudo e se especializasse em uma coisa, tudo bem. Se essa reforma fosse assim. É o período de investigação, né? É o momento de conhecer tudo também, né? Até porque às vezes você acha, o adolescente, o jovem, ele tá achando muito, são achismos. Sim. Ele pode achar que ele quer uma coisa porque ele tá vendo a vida de um primo, tá usando como parâmetro alguém. Mas de repente, no meio do processo de estudo, ele pode descobrir que não é nada disso, né? E quando nós somos adolescentes, a gente acha que temos a certeza de tudo. Estamos certo daquilo, aí quando chega os 20 anos, 20 e poucos anos, você vê que não era bem aquilo que você queria. E um ponto assim que não aconteceu nessa reforma foi a discussão com a sociedade. Eles simplesmente fizeram a reforma e não discutiram com a sociedade os pontos. Será que a sociedade aceita isso? Então isso é o que fez também as manifestações, porque tem que ser uma coisa muito discutida, muito bem discutida. Aí você toca num ponto
que é muito importante. Afinal de contas, a gente vive numa sociedade democrática, ou pelo menos Sim. deveria ser dessa forma, né? Então tem que ver o que a grande maioria acha, o que a grande maioria pensa e como é que a gente vai se comportar em relação a isso, né? Com certeza. É importante que as pessoas, elas pesquisem, elas vejam sites sérios, entrem no site do MEC e vejam realmente o que é essa reforma para poder emitir suas opiniões e ter uma criticidade em cima disso. Então isso é muito importante. Maravilha. Tá claro. Tá bom, bom falar com você. Bom pra gente pensar também. E para quem não acompanhou nada disso, tá aí a internet para mostrar pra gente, né? Pra gente se embasar. E acho que é um fator preocupante, principalmente para quem tem filhos em processo de estudo e que está aí preparando o ser humano para a vida, né? Que tipo de adulto a gente quer amanhã? Que é raso de conhecimento? A gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Então vamos aí observar também e nos posicionar, porque é muito fácil, a gente às vezes fica numa posição cômoda de dizer eles, eu acho muito engraçado quando fala eles lá somos todos nós. Sim. Né? Eu acho que a gente às vezes tem na mão uma ferramenta e a gente nem sabe utilizar, que é quando a gente vai votar. Não é? Mas depois que alguém pode enganar, a gente engana a gente muito no dia a dia. Eu também tenho ferramentas como são essas manifestações para batalhar contra. Então vamos prestar atenção nisso, gente, porque uma sociedade onde vai emburrecendo cada vez mais, vai tendo menos conhecimento, vai ficando mais fácil de quê? De ser manipulada, né? É verdade. Não é, Cris? Com certeza. Então a gente tem que realmente pesquisar e estudar. Por isso que é importante que os alunos eles não tenham só a disciplina que eles querem no ensino médio. Porque eu entrei no ensino médio com 14 anos. Que cabeça eu tinha com 14 anos para escolher qual disciplina eu ia cursar? Não tem condições. Disciplinas, por exemplo, filosofia, sociologia, que eu nunca tive. Como é que eu ia ter a responsabilidade de dizer, não quero filosofia nem sociologia porque eu não gosto se eu não conheço? Então, Você não sabia nem o que era, Pois né? são disciplinas, eu acho que o aluno ele tem que ter todas as disciplinas. Porque ele tem que ter o conhecimento para poder, depois decidir na sua vida futura de faculdade, o que ele realmente quer fazer. Perfeito. É importante o ensino técnico? É. Mas o ensino técnico, como eles querem fazer integral, pode ser em outro período, mas mesmo assim contemplando as outras disciplinas. E também o trabalho do professor. Onde vão colocar todos esses professores que o aluno, eu não quero ter aula de tais coisas e quero de tais coisas. E onde é que vão colocar todos esses professores ou todos esses alunos que escolheram coisas diferentes? O Brasil tem essa estrutura? As escolas têm essa estrutura? Tem que se pensar, eu acho que aí é uma questão de dimensionar, não é simples, não dá para decidir de um momento para o outro. Né? Não é assim, vai fazer uma parametrização, 5 para lá, 5 para cá, não é assim não, tem que parar, estudar e mais profundamente para resolver o que vai fazer. Obrigado por você ter vindo. Nada. Tá bom? Vem cá. Tá então, gente, hoje tem tudo, vai terminando hoje por aqui, mas amanhã tem muito mais. Amanhã você volta, Rodrigo? Claro que eu volto. Eu fico triste cada vez que acaba o programa. Mas amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais fofoca com o Rodrigo, amanhã tem mais assunto pra gente discutir aqui, até porque amanhã é sexta-feira, gente. Amanhã é dia da maldade, amanhã é dia da gente vir aqui, saber o que vai rolar no final de semana. Beleza? Hoje tem tudo, amanhã também tem tudo, depois também tem tudo, todo dia tem tudo. Beijo, gente, até amanhã.